Teologia é o tema principal do vídeo, mas o conteúdo específico é liturgia e música, baseado neste livro de um curso de teologia que eu fiz há uns anos, e eu estou gostando muito de trazer essa revisão como forma de eu relembrar, né, desses assuntos. Eu acho muito interessante. Eu ainda pretendo fazer a faculdade de teologia um dia. E aí, por que não compartilhar aqui com quem estiver me assistindo no meu canal, né? Bom, no primeiro vídeo, já fiz um vídeo de introdução, né, sobre liturgia. E naquele vídeo eu expliquei que liturgia nada mais é do que, traduzido ao pé da letra, significa serviço público. Mas liturgia geralmente é a designação que se dá para as ordens oficiais de um culto, né? Ordem de culto oficialmente prestado num corpo eclesiástico, numa igreja, numa religião de forma geral. Não só para isso, mas também para outras coisas. Vocês já ouviram aquele termo, olha, esta é a liturgia do cargo? Então, liturgia é basicamente é um rito, né? Basicamente é um rito, é uma maneira de se fazer algo, é a forma de se fazer a cerimônia em si. Então, ordem das cerimônias e preces que se compõem o serviço divino, nesse caso a gente está falando de teologia, né? E é o rito, é a ciência das cerimônias e ritos da igreja. E aí existem duas formas de interpretação de liturgia, e é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. A popular, simplista, e a bíblica teológica. São duas formas de se interpretar a liturgia, a popular simplista e a bíblica teológica. A popular simplista, o que seria? A palavra liturgia é usada como referência à forma prescrita de culto. Para a maioria dos cristãos e líderes cristãos, liturgia é o programa ou roteiro do culto. Então, liturgia, para a maioria dos cristãos, é o roteiro do culto, ou da cerimônia. Ou é roteiro frio, né? Sem liberdade de expressão, sem liberdade espiritual. O termo liturgia tem sido utilizado com uma conotação pejorativa, ou seja, a pretensão humana de amordaçar o espírito, aqui é segundo este escritor, né? Então existe esta interpretação da liturgia popular simplista, que entende a liturgia como um roteiro, como se, entre aspas, roteiro. Bíblica teológica, que seria outra interpretação da liturgia. A liturgia é o serviço religioso de adoração a Deus Trino. Não pode haver culto sem liturgia, nem liturgia sem culto, pois culto é serviço religioso e serviço religioso é liturgia, logo culto é liturgia. Liturgia é a manifestação responsiva do povo de Deus que anela pelo encontro do terrenal com o divino, do contingente com o absoluto, olha que texto difícil de ler, do temporal com o eterno, do eu que encarna todo limite, com o tu divino que personifica toda personalidade. Karl Barth, 1886-1968, afirmou: certa vez que o culto cristão é o ato mais importante, mais relevante, mais glorioso na vida do homem. Acredito que nenhum cristão, seja qual for a sua orientação denominacional, ousaria contrariar o grande teólogo suíço, pois todos empenhamos-nos no emprestar ao Redentor a mais excelsa das adorações. Além disso, a nossa índole espiritual induz-nos a adorá-lo. É uma necessidade que reivindica pronta satisfação. Mas o que muitos não querem admitir é que o culto, por mais simples e singelo, não prescinde da liturgia. Alguns movimentos não toleram sequer a hipótese de uma liturgia no culto cristão. Haja vista os pietistas, os puritanos e as comunidades de fé pentecostal. Achamos que a liturgia acabará por destruir-nos a espontaneidade. A modéstia e a beleza espiritual, se for um roteiro, eu até concordo, né? Porque realmente fica frio mesmo. Todavia, mesmo sem o admitir, temos uma liturgia. No fundo, existe uma liturgia para tudo, né? Já que é um rito. Tem início quando nos reunimos com o propósito de adorar a Deus na beleza da sua santidade. E prossegue já com a oração e os cânticos congregacionais, e tem continuidade já com a proclamação do Evangelho, encerra-se com a interpretação da bênção apostólica, impetração da bênção apostólica. Isso é liturgia, que acontece nesse caso específico. Lembrando que esses livros de teologia que eu estou criando essa playlist aqui no canal são da Assembleia de Deus, né? Então, aqui listou o exemplo da liturgia da Assembleia. Só há uma maneira de se evitá-la, deixando de se reunir e não mais celebrar publicamente a bondade divina. Mas enquanto o povo de Deus congregar-se para honrar-lhe o nome e tributar-lhe deferências e glórias, a liturgia estará presente. E nem por isso prejudicará o desenvolvimento espiritual dos fiéis. Pelo contrário, ajudá-los a consagrar-se mais ao serviço cristão. Aliás, até mesmo a devoção individual reclama uma liturgia. Conforme veremos mais adiante, o mal não está na liturgia, e sim no formalismo que vem destruindo igrejas e mumificando grandes movimentos. Então é isso, né? No fundo, é exatamente isso que acontece. Talvez o problema não esteja no rito em si, que se for apenas um roteiro, né? Mas no formalismo que isto peca com o passar do tempo. Essa que é a verdade. Porque uma liturgia
ela realmente engessa, na minha opinião, qualquer, não só igrejas, mas qualquer coisa, né? Mas ela é necessária, é preciso ter se você está organizado, se você está reunido num lugar que pressupõe algum tipo de organização, tem que ter. Mas, de fato, isso se torna extremamente formal. E é uma das coisas que eu mais detesto, na verdade. Eu nem gosto de ir na igreja hoje em dia por conta disso, me incomoda, sabe, esse formalismo. Liturgia, para mim, se tornou formalismo, pelo que eu percebo, né? Então é isso. No próximo vídeo, este aqui acabou por aqui. E ó, este aqui acabou por aqui. No próximo vídeo eu tratarei sobre a evolução da liturgia. E aí vou começar falando sobre a evolução da liturgia no Antigo Testamento. Valeu!